Olá pessoal, o professor Zepka aqui e hoje a gente vai conversar um pouco sobre logística de suprimentos e estratégia, né? Entender um pouquinho a estratégia quando a gente vai pensar a logística de suprimentos dentro da organização. Para hoje a nossa aula tem alguns easter eggs aí de Everybody Hates Chris, todo mundo odeia o Chris. Então vamos lá. Greg, sobre o que a gente vai falar? A gente vai começar nossa aula fazendo a distinção aí entre a estratégia e as áreas funcionais, entender um pouco dessa questão estratégica, lembrar algumas coisas. Depois a gente vai falar de critérios e processos da logística de suprimentos que precisam ser olhados aí pela ótica da estratégia. Depois os princípios, né? Alguns princípios de logística de suprimentos que precisam ter esse cuidado específico. E aí a gente entra especificamente na logística de suprimentos, numa perspectiva de planejamento estratégico, tático e também operacional, né, para desdobrar a estratégia da logística de suprimentos. Gente, para a gente poder começar, eu trouxe aqui a Rochelle furiosa, tá? Para a gente não esquecer isso, que ela tá braba, eu fico brabo também. Que é o seguinte: a estratégia dentro de um processo de administração, ela precisa ser entendida como uma área fim, tá? Então é importante a gente rever o conceito de estratégia quando a gente fala de planejamento, né? Claro que quando a gente fala de estratégia em si tem outras coisas envolvidas, né? Tem estratégia pela hora de estratégia como prática, tem estratégia como uma forma de planejamento, tem estratégia como a questão de como definir sua estratégia genérica, 5 forças, várias questões. Mas assim, para a gente poder entrar, Rochelle, calma que a gente vai se acertar. A gente precisa primeiro lembrar desse mapinha aqui, desse cubo, né? Que é o cubo dos planejamentos. Então, a gente começa falando de planejamento estratégico, que se desdobra em planejamento tático, que se desdobra em planejamento operacional. Então, olha só, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de como que a organização ela se constitui no mercado, ela se coloca no mercado, quem é essa organização, de que forma que ela opera, qual é a missão, qual é a visão dessa estratégia, quais são os valores que permeiam ela, de que forma então ela se movimenta, né? Como que ela é reconhecida e de que forma que ela quer ser reconhecida, onde que ela quer chegar, de que forma que ela quer chegar. Então, basicamente, quando a gente fala de planejamento no sentido estratégico, a gente está falando de um todo da organização e de um longo prazo. Nada de novo aqui, a gente já estudou isso várias vezes, tá? Quando a gente fala de planejamento tático, a gente está falando de desdobramento do planejamento estratégico. Então vamos supor que uma organização tem aí uma estratégia genérica de liderança no custo, tá? Ela quer vender mais barato, ela quer ter menos custo naquilo que ela está vendendo. Então ela se definiu estrategicamente como liderança em custo. Todas as áreas funcionais dela, nessa parte tática, elas vão ter que refletir, elas vão ter que beber dessa fonte estratégica e refletir o quê? Sempre o menor custo, uma busca pelo menor custo, uma necessidade de se adequar a essa estratégia de custo, né? Então todas as áreas aí, por exemplo, os recursos humanos, gestão de pessoas, o marketing, as finanças, a produção, a logística. Eu trouxe aqui só algumas para a gente poder trabalhar, mas para entrar em logística especificamente. Então, as áreas táticas, né, as áreas da organização, as áreas funcionais da organização, elas vão refletir a estratégia, o planejamento estratégico, né, a ideia estratégica que a organização tem. Quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de logística, a gente vai abrir a logística, o planejamento da logística. Ele vai olhar para o planejamento estratégico da organização, aquilo que constitui a organização, onde que ela quer chegar, quais valores que ela tem, vai enxergar isso, entender isso, e dentro da logística a gente vai trabalhar com 3 planejamentos. Um planejamento de longo prazo, que daí a gente pode chamar de um planejamento estratégico ou um planejamento genérico, tá? Um planejamento tático, que vai desdobrar aí essas ações estratégicas da logística, e as operações, os planos de operações, tá? O que eu quero trazer aqui pra gente, tá? Seguinte, estratégia em logística é um conceito complicado,
Porque a logística ela é uma das áreas, então ela vai estar dentro de um planejamento chamado planejamento tático, tá? A estratégia é o que conduz a organização como um todo. Dentro dessa organização tem as áreas, que são esses planejamentos táticos desdobrados, e aí dentro das áreas a gente pode falar de planejamentos de longo, médio e curto prazo, que aí a gente vai falar de gestão estratégica da logística, a gestão estratégica de recursos humanos, a gestão estratégica de marketing. A gente está falando nada mais do que a estratégia a longo prazo, né? O planejamento de longo prazo dessa área tática, tá bom? E aí isso vai se desdobrar em vários planos operacionais ali naquela parte vermelha do nosso gráfico. Eu gravei há um tempo atrás uma aula bem interessante sobre Escola das Estratégias, eu vou colocar na descrição do vídeo. Quem quiser lembrar um pouco desse assunto, eu acho que é interessante, que é válido para o que a gente vai conversar nessa aula aqui, fazer um pouco mais de sentido, tá bom? Mas aí a gente finaliza pelo menos com uma informação importante, tá? Essa diferenciação. Agora sim eu trago o seu Omar para a gente poder falar de critérios e processos. Como que a gente começa a pensar então a estratégia da logística? Como que a gente começa a pensar essa logística a longo prazo, tá? Então é do foco, né? Quando a gente coloca um foco de planejamento na logística, a gente vai ter essa estratégia em logística. Então assim, critérios. Os critérios é bem esse ajuste de foco, tá? Tu ajusta o foco para olhar para a logística de uma forma que a logística deixa de ser apenas uma parte da tua organização ou um processo da tua organização que tu vai tentar só reduzir custo e tentar diminuir ação porque tu não vê valor, né? Tu coloca a logística num patamar dentro do teu planejamento que tu percebe valor naquilo que a logística te entrega. A logística deixa de ser um problema e passa a ser uma solução, passa a ser algo que te oferece valor, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Quando a gente fala de logística assim, a gente tem que trabalhar com 3 critérios em mente, tá? Que é o critério de eficiência, de flexibilidade e de serviço. Então, primeiramente, o critério de eficiência. Outra coisa que também gera muita confusão é falar eficiência, eficácia e efetividade. E eu acho que é importante a gente relembrar, tá? Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de fazer adequadamente as tarefas, executar o processo como ele foi planejado, fazer corretamente aquilo que nos foi pedido, tá? Com o menor custo, da melhor forma. Então, executar o caminho planejado, executar o processo planejado, fazer aquilo que é adequado, tá? Isso que é eficiência. Mas quando eu falo de eficácia, é uma coisa diferente do que eficiência. Porque a eficácia é tu olhar para aquelas tarefas percebendo se aquilo tem ou não tem valor para o processo como um todo, né? Então tu olha para a eficácia no sentido de, poxa, estou fazendo as coisas certas? Estou fazendo coisas que realmente agreguem valor ao produto final, ao consumidor final? Estou alcançando resultados daquilo que eu espero? Então a eficácia, ela tem essa pegada de resultados, enquanto que a eficiência tem essa pegada de processos, de fazer melhor com menos custo, com menos gastos, né? Fazendo de uma forma melhor, a eficiência. E a eficácia é alcançar resultados. Eu posso ser eficaz sem ser eficiente? Posso. Eu posso ser eficiente, entregar exatamente o que me pediram, mas não entregar o resultado esperado? Posso. Se o processo está desajustado, se não está adequado, tu faz exatamente aquilo que te pediram para fazer, mas não vai dar em nada, entendeu? É um trabalho meio que morto, assim. Então, tu pode ser eficiente sem ser eficaz. Tu pode ser eficaz sem ser eficiente. E tu pode ser as duas coisas, que é a efetividade. Então, a efetividade, ela vai mirar a eficiência, o caminho metodológico, o processo pelo qual tu passa, e ela também vai mirar a entrega de resultado. Fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que agregue valor ao esperado, ao produto final, ao consumidor final. Então, quando tu consegue fazer dentro do processo esperado, planejado, e o processo esperado, planejado, ele está entregando resultado, tu está sendo efetivo, tá? Aqui no conteúdo que a gente está estudando, do Gonçalves, o Gonçalves vai trabalhar o conceito de eficiência. Por isso que eu trouxe eficiência aqui. Então a ideia de logística é tu fazer adequadamente, tu cumprir com o processo
planejado, esperado, entendeu? Tu vai olhar para aquele processo, tentar executar por aquela ótica, tentar fazer exatamente aquilo que te pediram, tentar fazer adequadamente e sempre tentar reduzir o custo da tua ação, beleza? Uma segunda questão extremamente importante é a questão de flexibilidade. Se tu está querendo olhar para a estratégia de um ponto de vista você está querendo olhar para a tua logística de suprimentos de um ponto de vista de que isso agregue valor ao teu processo final, tu precisa ser flexível dentro da tua organização para responder de forma rápida aquilo que o mercado está te pedindo, está te exigindo, para te ajustar às mutações do mercado. O mercado muda o tempo todo. Sempre vem uma tecnologia nova, uma nova demanda, um novo formato de pedir as coisas, ou até mesmo uma nova vontade de comprar aquilo ou de não comprar aquilo. Enfim, ele é muito mutável. Olha aí a própria pandemia do Covid, o que fez com o mercado, né? Coisas que não se vendiam há muito tempo passaram a ser vendidas, coisas que mudou, né? Inverteu completamente, tá? E também ser flexível, não só às mutações do mercado, mas também ao volume e aos leques de serviços oferecidos. Então, o quanto eu estou oferecendo está adequado, se não está eu tenho que flexibilizar, ou para mais ou para menos. E também os serviços que eu estou oferecendo, né? O cliente está curtindo o que eu estou oferecendo, está adequado para ele, senão eu vou ter que flexibilizar. Um exemplo muito interessante de flexibilidade é a Vivo e a Souza Cruz, né? A Vivo, operadora de telefone, operadora de chips, quando começou a lançar os chips no Brasil, ela queria distribuir, colocar chip em todas as bancas, né? Em todos os pontos de venda, assim, que vendessem, tipo vendinhas, mercadinhos. Quem é que está em todos os pontos de venda? O cigarro, né? A Souza Cruz. Então fizeram um acordo que sempre onde Souza Cruz fosse distribuir cigarros, ela também distribuiria chip da Vivo para venda. E assim foi uma forma de popularizar a Vivo. Então, flexibilizar. A frota da Souza Cruz não é para entregar chip, é para entregar lá o cigarro. Mas flexibilizou uma demanda, fez um acordo e colocou o chip da Vivo no mercado. E uma outra questão é a questão de serviço, que aí tem aquela ideia de acurar o fornecimento do pedido, né? Acurar de deixar ele bem redondinho, bem certinho, né? Bem correto, bem aquilo que se espera. Então, para tu entregar esse pedido, para tu ter esse pedido atendido bem certinho, bem redondinho, às vezes tu vai precisar ter alternativas de fornecimento. Tá? Então tu não pode ficar dependendo só de um fornecedor ou tu entregar apenas para uma pessoa. Outra questão é tentar reduzir sempre o tempo de entrega, né? Então tu, empresa, quer reduzir sempre esse tempo, tu não quer esperar pela entrega. E tentar sempre buscar a responsividade, né? Aquela resposta rápida para qualquer problema, né? Então, deu problema, tu falar com alguém já te responder, já resolver, tu tem a informação adequada na hora certa, tá bom? Depois, gente, a gente tem aqui a perspectiva de processos, que aí é um pouco daquilo que a gente vem estudando bem ao longo da nossa disciplina, que primeiro tu faz a aquisição do teu estoque, né? Aquisição do teu insumo, da tua matéria-prima, dos componentes de alguma coisa que tu vai montar, enfim. Aqui eu vou trazer o exemplo de uma montadora de carros, né? Então tu vai precisar comprar borracha, vai precisar comprar metal, vai precisar comprar, sei lá, parafuso, um exemplo, tá? Então tu vai comprar isso. Então como é que tu vai comprar isso? Como é que tu vai olhar para esse teu processo? Vai comprar em larga escala e armazenar? Ou vai comprar com um planejamento assim sazonal? Eu compro um pouco, depois espero, compro mais um pouco. Ou vai comprar numa perspectiva just in time? Compra quando chega o pedido. Então toda essa perspectiva de planejamento da aquisição, ela está envolvida no processo, tá? Depois que tu vai fazer a compra do teu insumo, tu vais trabalhar com a produção, né? Então aqui o exemplo do carro. Então, qual é a ideia aqui da logística, olhando a logística de forma estratégica? É entender esse processo de aquisição para comprar da forma mais adequada e também entender o teu processo produtivo, para que tu trabalhe com cada vez menos desperdícios, cada vez menos retrabalho, porque tudo isso aí é custo, né, gente? E tu tenha cada vez mais ganhos de produtividade.
Ora, se tu compra de forma adequada, tu produz de forma adequada, não vai ser diferente quando tu for pensar na tua estocagem, na tua armazenagem. Então o teu estoque, o teu produto acabado, tu vai precisar pensar sempre nele, né? A ideia, o normal do mercado é tentar manter o menor possível, manter o menor estoque possível. Por quê? Porque se a gente tem um estoque muito grande, vai precisar de um armazém muito grande, mais maquinários, mais pessoas, mais espaços para operar esse estoque, né? Então é sempre aquele conceito de troca compensatória. Eu vou comprar, vou produzir, vou deixar pronto, vou esperar, vou fazer uma coisa puxada. A partir do momento em que chegar o pedido, aí eu vou comprar, eu vou produzir, vou entregar. E aí eu não preciso estocar. Então fazer essa gestão de materiais, tá? Tanto do suprimento, quanto do processo produtivo e também do produto final, do estoque. Tá bom, gente? Agora a gente pode começar a conversar um pouco mais montando assim, esse arcabouço da logística, tá? Aqui tá o Drew, a Cris e a Tônia quietinhos aqui, mas para eles poderem não incomodar a gente, para a gente poder pensar nesses princípios. Então a gente tem, se eu não me engano, 7 princípios que são extremamente importantes para a gente poder colocar a logística como uma coisa estratégica, como algo que entrega valor. Então, sem mais delongas, o primeiro deles é a questão do risco seletivo, né? Então, o risco seletivo é aquela ideia de tu pegar e entender a importância que aquele produto tem para aquele cliente. Ou então, entender de que forma aquele cliente é importante para ti. Ou tua empresa, né, no sentido de suprimentos, entender a importância daquele suprimento para ti. E entender se ele é crítico. O que eu quero dizer quando eu digo que ele é crítico? Entender se o atendimento, se o recebimento dele de forma regular é coração para ti, é importantíssimo. Pá, mas se der algum problema no fornecimento de algum suprimento e aquilo ali impacta completamente o teu processo produtivo, opa, sinal de alerta. Aquilo ali é um risco e tu precisa olhar para esse risco de forma seletiva. Entender quais são os riscos que merecem a tua atenção de forma mais específica e quais são os riscos que tu pode delegar, de repente, para pensar por outra pessoa. Ou até mesmo mitigar, delegar, deixar ele esperar ver se acontece ou não. Mas tu tem que entender esses riscos, tá? E tu vai entender esses riscos a partir do momento em que tu examina de forma individual cada caso, cada possibilidade de risco, cada ponto do teu suprimento. Também tem uma aula aí que está pronta, que está gravada, está no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, que é a aula de administração de riscos da cadeia de suprimentos. Ali eu mostro várias questões atreladas à questão do risco de uma forma seletiva e num sentido mais geral também. Vale a pena dar uma olhada lá, tá bom? Gente, a segunda questão é a questão de substituição da informação. Aqui eu trouxe, né, que eles no BBB não estavam fazendo fofoca. Eles estavam fazendo uma elaboração coletiva. E é tipo isso, tá? É tu ter essa elaboração coletiva de informações. Então, olha só, presta atenção. O recurso que tu mais vai precisar utilizar, ou que tu mais precisa utilizar em detrimento de todos os outros, é a informação. Quanto mais informações tu tiver, melhor tu vai conseguir gerenciar. Claro que informação demais, sem uma gestão apropriada da informação, atrapalha totalmente. Então tu precisa ter informação e tu precisa ter formas de lidar com essa informação. Mas isso aí já é uma outra perspectiva, já é pra galera da tecnologia da informação ajudar, tá? A minha mensagem aqui é o seguinte: quanto mais informação tu tiver na tua mão, melhor a tua gestão de todo o teu processo logístico de suprimentos. Ah, mas mais informação gera mais custo. Gera. Vai precisar ter aí tecnologia para isso, pessoas para isso. De onde vai sair essa informação? Pode ser que tenha algum custo dessa informação. Porém, esse custo maior que a informação te traz, ele é muito menor do que um custo de um grande erro operacional. Tá? Por exemplo, teve lá o exemplo do navio encalhado no canal de Suez. Se a pessoa que estivesse fazendo aquela operação, ela tivesse aí a informação de que, sei lá, não pode virar o navio para lá, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei qual foi o erro que aconteceu lá. Mas se ela tivesse a informação que prevenisse aquele erro,
de repente essa informação teria um custo, mas não seria um custo tão elevado quanto a todos aqueles dias que o navio ficou encalhado, impactando na economia mundial, tá? Então, mais informação é mais custo, porém esse custo não se compara a um custo de erro operacional, beleza? Só que ter informação não é o suficiente. Tu precisa ter informação no sentido seletivo, tá? Então tu precisa ter a informação para analisar quais são as ações da tua cadeia de suprimentos que são significativas. Quais são as ações que causam impacto na tua cadeia logística, que causam dano, que causam risco. Nossa, se dá um problema aqui, eu preciso ter um plano B, eu preciso ter uma coisa que resolva, porque isso aqui cria um risco enorme, cria um dano enorme, tem um risco gigantesco de dar problema, então eu já vou fazer uma prevenção. Então, ter essa informação, substituir aí alguns recursos pela informação, tá? Usar a informação, mas usar a informação de forma seletiva. Beleza? Um outro princípio para a gente poder enxergar a logística de forma estratégica é a simplificação da transação, que não tem muito o que agregar aqui na explicação, porque a ideia é trabalhar de forma cada vez mais simplificada com as transações. Tanto as transações requeridas, né, as transações de pedido, quanto as transações realizadas, dos pedidos realizados, dos pedidos que chegam. Então tentar encontrar uma forma de que essa transação ela seja o mais simples possível, o menos complicada, seja o menos disfuncional possível, né? Então contornar a disfunção da burocracia. Tentar enxergar uma forma mais rápida, mais simplificada de fazer isso. Claro, simplificada, porém adequada, né? Simplificada, mas com segurança, mantendo todo o registro do processo. Não é tipo, mandar um WhatsApp pedir. Não, também não é assim, não vai simplificar dessa forma. Até porque pode gerar até confusão, né? Mas simplificar para entender esse processo, tá? E para fazer ele de uma forma mais simples, beleza? Depois, gente, a gente tem a questão da variância mínima. Aqui eu trouxe a distribuição normal e a distribuição paranormal. Badum. Então, olha só, piadinhas à parte, quando eu falo de variância, tá? Não estou falando no sentido estatístico da coisa, mas sim aquele sentido de que forma os eventos acontecem quando eu estou trabalhando com logística de suprimentos. Então tentar prever, tentar pensar, tentar até trabalhar com probabilidade, de repente, de aqueles eventos acontecerem ou não acontecerem, né? Qual é a variância desses eventos acontecerem ou não acontecerem? Eu posso esperar que isso aconteça? Eu devo esperar que isso aconteça? Ou não? Não preciso esperar, isso não vai acontecer. Porém, entender essa variância de eventos que possam ser um risco, que possam impactar na minha cadeia de suprimentos, que possam me gerar prejuízos e custos. Até aqui a gente está só montando aí um arcabouço de princípios para a gente poder pensar a logística de forma estratégica, tá? Então, não poderíamos deixar de falar da questão do compartilhamento do risco, que é uma coisa que a gente conversa bastante na aula de administração de riscos da cadeia de suprimentos, mas o compartilhamento de riscos é reduzir ao máximo o risco para uma pessoa só, né? Então não ficar só na mão de uma pessoa aquele risco, e sim compartilhar, tentar colocar na mão de várias pessoas, de quem entrega, de quem recebe, de quem produz, né? Então tentar entender, tentar compartilhar esse risco aí também geograficamente, colocar aí alguns armazéns separados de outros armazéns, até uma questão de estados diferentes ou até países diferentes, tá? Então compartilhar o risco com diversos atores da cadeia de suprimentos. Por fim, tá aqui o relâmpago Marquinhos, porque a gente precisa de velocidade no fluxo, né? E quando a gente fala de velocidade no fluxo de materiais, a gente está falando de facilitar e agilizar esse fluxo cada vez mais. Pensar nesse fluxo de uma forma que tu consigas, desde a hora em que chega o suprimento para a organização, para a empresa, esse suprimento, essa matéria-prima, ele vai trabalhar, vai ser produzido. Lembra que eu falei lá, aquisição, depois da aquisição a gente produz, depois vira estoque? Então, desde a hora que vem o suprimento, aí tu trabalha esse suprimento, faz ele virar o produto, estoca esse produto ou não, ou leva ele direto para o cliente final. Mas enfim,
todo esse fluxo do material, ele precisa ser pensado de uma forma para ser ágil, para ser veloz, para ser rápido, tá? Porque carro parado, caminhão parado, navio parado, isso aí não é bom para ninguém, isso aí gera custo, né? É um tempo que aquele veículo ele poderia estar trabalhando, né? E também a carga não precisaria estar montada e esperando, já o dinheiro parado ali, esperando alguma coisa acontecer, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais ainda nessa aula. Então tem que ser veloz que nem o relâmpago Marquinhos. Gente, brincadeiras à parte, agora tá aí o Cris. Agora finalmente a gente pode começar a pensar na logística de suprimentos a longo prazo. Quando a gente tem tudo isso aí em mente, ou quando a gente tem tudo isso aí organizado, tá? A gente consegue pensar na logística estratégica, ou a gestão estratégica da logística de suprimentos, a logística de suprimentos estratégica, mas naquela perspectiva de longo prazo, tá bom? Então, a primeira coisa é o seguinte, quando eu falar de recursos humanos estratégicos, gestão de pessoas estratégica, marketing estratégico, tecnologia da informação estratégica, antes de pensar qualquer coisa, qualquer estratégia para uma área tática, para uma área funcional da organização, tu precisa pensar na estratégia do negócio. Então tu vai ter que pensar primeiro quem é essa organização, como é que ela se firma, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, quem são os atores envolvidos nessa organização, o que ela deseja, como que ela deseja chegar lá. Todo esse formato precisa estar pensado, tá? Na estratégia do negócio da organização. Então primeiro tu olha para a estratégia do negócio. E aí, dentro da estratégia do negócio, tu pode olhar disso de diversas formas, tá? Diversas. Como eu comentei ali no início da aula, a gente tem as escolas do pensamento estratégico. O Mintzberg vai mostrar 10 escolas, 10 pensamentos de como formular essa estratégia, de como desenhar, de como chegar nela, enfim. Mas é de praxe sempre a gente trabalhar por uma perspectiva bem Potter, assim, de estratégias genéricas, tá? Quando a gente fala de estratégias genéricas, a gente, de uma forma bem simplista, a organização vai pensar, ou ela vai trabalhar com liderança em custos, ou ela vai trabalhar com diferenciação. Então, se ela vai trabalhar com liderança em custos, ela vai buscar sempre custos mínimos, menor quantidade de custos, os menores custos possíveis, o menor custo total possível, sempre buscando o quê? Eficiência operacional, né? Trabalhar aquele processo de uma forma extremamente eficiente, fazendo exatamente o que foi planejado. Para quê? Para que não tenha retrabalho, para que não tenha prejuízo, para que não tenha custo. Então, a liderança em custos é isso, vai tentar fazer sempre de uma forma mais barata, de uma forma mais limpa o processo produtivo, uma forma mais eficiente do processo, para conseguir também colocar esse produto no mercado de uma forma mais barata. Ou então, a organização, o negócio, a empresa, vai se enxergar de uma forma genérica por diferenciação. E aí, então, ela não está focada em custos. Ela não está pensando nesse custo. Claro que se ela puder, ela vai tentar diminuir ele. Mas a ideia aqui é entregar valor para o cliente, entregar valor agregado. Então, ela vai estar sempre buscando entender esse cliente de uma forma personalizada, de uma forma que o cliente enxergue a organização como entregando um plus, entregando algo a mais, entregando uma qualidade superior ou entregando alguma coisa diferente naquela perspectiva. Quer ver um exemplo? Quando eu tenho vamos supor que uma cafeteria, tá? Tu vai numa cafeteria tomar café. Se tu vai numa cafeteria assim, perto de um hospital, qual é a ideia daquela cafeteria? É que a pessoa vai tomar o seu café, vai embora, ou até vai pegar aquele café e vai levar para o hospital para a pessoa que está internada, vamos supor, ou para tomar lá com a pessoa internada. Então, quando a gente fala de uma cafeteria assim, a gente está falando de uma cafeteria que está de praxe tentando entregar algo mais barato e ganhar na quantidade. Vender muito para conseguir ter lucro, mas vende baratinho. Ou então, a gente pode estar falando também numa cafeteria, uma perspectiva de entregar um valor diferente, de entregar uma experiência.
Aí tu vai pagar, sei lá, R$2 num café perto de um hospital e tu vai pagar R$20 num café da Starbucks quando tu vai lá pra tu fazer uma experiência, pra escrever teu nome no copinho, pra te chamarem, pra tu sentar nas mesinhas deles, pra tu postar foto com teu café. Então, olha a diferença. As duas lugares vendem café. Uma qualidade, outra com outra, um com vários tipos, outro com outro, mas a experiência de diferenciação e a questão de liderança em custos. Quando a gente fala de estratégia do negócio, a gente tem bem nítido qual é a estratégia do negócio, aí a gente pode levar isso tudo para a cadeia de suprimentos. Pensar a estratégia da cadeia de suprimentos. De que forma, professor? Da mesma forma, só que olhando para a estratégia do negócio. Então, se a empresa tem uma estratégia de custos, toda a cadeia de suprimentos vai buscar o quê? Essa excelência operacional, essa excelência de processo, fazer sempre de forma adequada, sem prejuízo, sem retrabalho, sem ouvir muito o cliente, né? Tentando entregar um serviço mais assim, de forma rápida, de forma em quantidade, claro, com a qualidade mínima, mas de forma rápida, sem grandes agregados naquele processo, né? Levando para um lado maior, uma empresa vai sempre trabalhar numa perspectiva just in time, assim, tipo, vou esperar uma demanda chegar, vou produzir para que eu não tenha custo de operação, para que eu não tenha custo de armazenagem, custo de estocagem. Então, olha só como é diferente. Quando a empresa pensa, quando a estratégia da empresa é de custos, toda a cadeia vai ser de custos nessa perspectiva de excelência operacional. Porém, se a estratégia do negócio é uma estratégia de diferenciação, aí também a logística vai ser segmentada para isso. A logística vai ter uma perspectiva de agilidade operacional, porém focada no cliente. Então, já não estou falando simplesmente de fazer mais barato, fazer dentro do processo. Não é bem isso que tu está olhando aqui. Tu está olhando aquilo que o cliente quer, de que forma o cliente quer receber aquilo, qual é o jeito que ele quer receber aquilo. Então, um exemplo, tá? Tu vai comprar, sei lá, tu vai comprar uma coisa barata na internet, vai chegar para ti bem rapidinho por um operador logístico. Agora, se tu compra algo para dar de presente para alguém, e aí a embalagem tem um frufru, dentro da embalagem tem ali vai levar um chocolate, uma coisa, vai entregar no horário correto. Olha a forma que a logística, que a cadeia de suprimento tá pensando, diferenciação, tá entregando valor. Tu paga mais por aquela entrega, porque aquela entrega agrega alguma coisa ao processo de compra, beleza? Isso pensando a questão de suprimento é a mesmíssima coisa. Tu é empresa, tu vai comprar baseado em custo ou tu vai comprar baseado em diferenciação, dependendo do tipo de estratégia que tu entendeu enquanto organização, beleza? Avançando, a gente tem outra questão agora sim, né? Pensando estrategicamente a organização, que é entender as capacidades e combinações que a cadeia de suprimentos tem, ou ela te permite fazer. Então, tu vai estar sempre naquela dicotomia, né? Entre custo ou diferenciação. Então, quais são as combinações? Quais são as capacidades? Eu tenho capacidade de trabalhar com baixo custo logístico? Ou eu tenho como trabalhar com uma boa cobertura de estoques? Eu tenho como ter um estoque mínimo? Ou então, eu tenho como combinar aí o meu produto para que ele seja padronizado, para que tenha uma velocidade de entrega? Ou eu tenho como combinar as questões aqui dentro para que eu consiga entregar valor agregado naquele produto, para que eu consiga ter flexibilidade no atendimento daquele produto? Eu tenho como combinar modais, eu não preciso trabalhar apenas com rodoviário ou com ferroviário, eu posso fazer aí transferências entre os modais, ou até mesmo uma questão multimodal, posso trabalhar uma parte do meu processo com um modal e o resto trabalha outra. Então, as capacidades e as combinações da cadeia de suprimentos, beleza? Pensando a logística estrategicamente, tu também vai precisar pensar, stonks, na performance da cadeia de suprimentos. Então tu vai precisar pensar nos custos. Que custos são esses? Quais são os teus graus de produtividade? Quem são os teus clientes? De que forma que eles estão consumindo o teu produto? É por uma perspectiva de custo ou é por uma perspectiva de diferenciação? Qual é a qualidade que tu entrega ou que tu encontra para essa cadeia de suprimentos?
sempre de uma forma proativa, né? Não vai esperar alguma coisa acontecer para ir pensar qualidade. Não, vai pensar qualidade antes, vai pensar em redesenhar o processo antes. Então, para ter esse impacto positivo na performance, no desempenho da cadeia de suprimentos, tá? Uma outra perspectiva, como a gente está comentando, a questão da redução de custos, que o Júlio aprova, né? Que daí não gasta, ele gosta. Ou gasta menos, ele gosta, né? Então, a redução de custos. Como é que a gente vai trabalhar a redução de custos, professor? Pensando em localizações mais apropriadas, localizações mais perto dos lugares onde tu realmente vai consumir aquele suprimento, tá? Pensando em alternativas de transporte, como eu falei, vai fazer combinações entre os modais, ou vai transferir para um modal ou para outro que seja mais barato, que tenha uma vantagem de usar aquele modal por alguma razão, ou trabalhar a questão da multimodalidade. Tu pode trabalhar também a questão dos custos por uma perspectiva do custeio ABC, né? Dos produtos A, dos B, do C, e aí trabalhar, ver o que precisa de mais atenção da tua parte, o que é mais custoso para ti, quais são a menor quantidade de produtos ou a menor quantidade aí de suprimentos que te demandam mais valor. Tentar reduzir, tentar contornar sempre qualquer disfuncionalidade da burocracia. Para quê? Para que tu não fique ali preso, né, num processo oneroso, demorado, complicado, e sempre olhar para a questão tanto do mapeamento dos processos, quanto para o redesenho, tanto dos processos quanto da organização. Então, olhar esse produto que tu está entregando, ou que tu está demandando, ou que tu está produzindo, e pensar, preciso melhorar ele, preciso redesenhar esse produto, ou preciso redesenhar o processo desse produto, ou preciso olhar para a minha cadeia logística, para a minha cadeia de suprimentos e desenhar ela, mapear ela, redesenhar ela. Então tudo isso aí tem que ser pensado quando tu está pensando na tua cadeia de suprimentos a longo prazo. Aí eu trago o Júlio de novo, que ele diz importantíssimo, né? Se eu não comprar nada, o desconto é maior. E é bem isso quando a gente também pensa em cadeia de suprimentos, tá? A perspectiva de redução de investimentos. Isso aqui é um tanto quanto contraditório, mas vamos lá. A ideia de redução de investimentos é o seguinte, é tu cortar custos fixos, tu cortar investimentos fixos na cadeia e tu jogar esse dinheiro que está sobrando em atividades mais variáveis, em custos mais variáveis. Porque o Gonçalves vai dizer que quanto mais tu coloca dinheiro nos custos variáveis, mais tu agrega alguma coisa ao processo. Enquanto tu fica investindo em coisas que o cliente não percebe, pode ser que tu não tenha aí um investimento tão rápido, de retorno tão rápido. Então a ideia é assim, é não investir, ter esse dinheiro para usar em alguma outra parte da tua cadeia logística. Reduzir os investimentos. O Julius adora. Gente, e focar no nível de serviço, né? Tá aqui o Cris trabalhando, é mais ou menos isso, tá? Qual é a ideia, tá? A ideia é que nem todos os produtos podem ter o mesmo nível de serviço. Então, nem todo produto pode ser trabalhado de forma igual dentro da organização. Mesma coisa com o suprimento. Nem todo suprimento pode ser visto da mesma forma. Para isso, tu tem ferramentas, né? Tens aí o Pareto, a ABC, a curva ABC, que é extremamente importante, que faz esse nivelamento para ti. Vai trabalhar com esse produto diretamente da mão do fornecedor, ou vai trabalhar com esse produto por armazéns, por exemplo. Vai fazer aquele conceito de troca compensatória, né? Pensando sempre nessa gestão de demanda a longo prazo. Então, perceber como é que esse produto ele é necessário, qual é o serviço envolvido com esse produto, esse suprimento, e entender também qual é a via em que esse produto é feito, esse pedido é feito, tá? Uma perspectiva aí de tecnologia, de como é que faz. Então, o que de serviço está envolvido naquele suprimento ou naquele produto que eu preciso consumir ou vender, né? Bom, olhei para a estratégia do negócio. Consegui definir a estratégia da cadeia de suprimentos, da logística e da cadeia de suprimentos. O que a gente faz agora? Agora a gente chama o Caruso e divide essa estratégia, repensa essa estratégia aqui está errado, tá? Aqui é curto prazo. A gente repensa essa estratégia no curto prazo. Gente, correção de novo. Aqui é médio prazo, tá? A gente repensa então essa logística
para médio prazo, para um período intermediário, para que as tarefas, né, que a operação vai desenvolver, elas sejam conectadas com a estratégia que a cadeia de suprimentos definiu, baseados na estratégia que a organização definiu. Então vamos lá, Caruso. Como é que a gente pensa a logística de forma tática? A primeira coisa é a distribuição diferenciada. Aqui está o Milton das reclamações, né? Qualquer coisa fala com o Milton é barata. É mais ou menos isso, tá? É quando tu vai ter uma distribuição diferenciada, o teu foco total vai ser o nível de serviço. De que forma o nível de serviço, professor? Cada produto vai ser analisado no nível de serviço, no nível do consumo. Então, como é que o cliente consome esse produto? Como é que eu, cliente, consumo esse suprimento? Então, entender o nível do serviço. Não é mais o nível da compra, da aquisição. Não, é o nível do serviço. Como é que esse serviço chega? Como é que esse suprimento chega? E aí, esse suprimento chegando, eu entendendo esse suprimento, particularmente para cada suprimento, para cada cliente, para cada parte da minha operação, eu consigo ter uma distribuição diferenciada. De repente eu não preciso comprar de uma forma, eu posso comprar de outra, porque eu entendi a forma que a distribuição precisa ser para que eu tenha o melhor ganho na compra do suprimento. Beleza? Uma outra perspectiva é uma ideia bem Bob Esponja, tá? 2 horas depois, 3 horas depois, 1 hora depois, quantas horas depois? Porque é a ideia de adiamento. Olha só, qual é a ideia do adiamento? A ideia de economia de energia dentro da organização. Então, só vai produzir aquele produto, só vai pegar o suprimento e fazer ele virar um produto quando for indispensável. Por quê, professor? Ora, se tu não tem nada montado, tu não precisa ter um espaço para ocupar algo maior, montado. Então tu só vais trabalhar essa questão quando for necessário. Enquanto não for necessário, todo o teu produto está desmontado e organizado por peças. E aí as peças separadas do que um produto inteiro, elas consomem menos espaço, tá? Então quando eu falo de adiamento, eu falo de duas coisas essenciais, tá? Eu falo primeiro de tempo. Então, tempo, eu adio no máximo o quê? O envio do produto. Eu só vou enviar, eu só vou embarcar o produto para chegar até mim a partir do momento em que houver uma demanda. Então eu adio o pedido, eu adio a necessidade de suprimento até que seja indispensável. Poxa, agora eu realmente preciso, então agora manda vir, manda entregar. Porque daí eu não preciso me preocupar com estocagem e com armazenagem. E a segunda questão é a questão de forma. Então, primeiro tempo, a segunda forma. Forma em qual sentido? Só dar a forma, só montar, só preparar, só terminar o produto e deixar ele pronto quando for pedido. Porque daí, quando ele for pedido, tu tens aí menos espaço físico necessário para guardar esse produto pronto, tá? Gente, outra questão é a questão da consolidação da carga. A consolidação da carga também é algo extremamente importante, porque quando tu tem uma carga consolidada, tu consegue embarcar a partir de pequenos volumes, de pequenas caixinhas, pequenos pedaços, tá? Quanto menor o tamanho do embarque, mais benefícios tu tem na consolidação da carga. Porque se tu tem coisas muito grandes a serem levadas, coisas muito grandes ocupam muito espaço. E aí tu utiliza menos o espaço do veículo. Seja ele aqui no exemplo do caminhão, ou do avião, ou do navio, ou do duto, enfim, qual é o objeto que tu está usando, qual é o transporte, qual é o modal que tu está usando, não importa. Se tu tem uma carga consolidada, uma carga compacta, uma carga que vai em pedaços, vamos supor, ou pequenininha, tu consegue transportar de forma consolidada com outras cargas e também várias daquela carga. Agora imagina, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando tu compra, sei lá, um ventilador, ele não vem montado, ele vem desmontado dentro da caixa. Por quê? Porque a caixa fica menor. Imagina se todo ventilador que tu comprasse, ele tivesse que vir montado com aquele cabo enorme. Transportaria menos ventiladores por carga. Entendeu qual é a jogada? Então, carga consolidada. Conectado com o conceito de carga consolidada, a gente tem o conceito de padronização, que é o seguinte: quanto mais tipos de produtos, quanto mais tipos de peças, quanto mais tipos de montagem, mais estoque. Ou
maior o tamanho do embarque. Então, qual é a ideia sempre de pensar a logística de forma estratégica no sentido tático, assim, já desdobrando ela? É tentar trabalhar com peças intercambiáveis. Então, se der problema num produto, tu não vai trocar o produto inteiro, vai trocar só aquela pecinha, vai montar só com aquela pecinha. A ideia de modularização, ter módulos ali dentro daquele produto. Então, tu padroniza tudo, facilita o transporte, facilita a carga, facilita a distribuição e também o suprimento, tá bom? Por fim, gente, a gente chega com esse plano aqui para a mão de quem vai efetivamente executar o processo, pensando a logística dos suprimentos no dia a dia, no sentido operacional. Desdobrou a tua estratégia de uma forma tática, de uma forma operacional. Qual é a primeira coisa que a gente vai ter que pensar? É a seleção dos modais, né? Qual é o tipo de modal que tu vai utilizar? Vai olhar para a tua carga e pensar, é um modal aeroviário, é um modal rodoviário, ferroviário, rodoviário, marítimo. Qual é o modal? É aquaviário, né? Qual é o modal? Qual é o meio de transporte? O modal é rodoviário, eu vou trabalhar com caminhão, de pequeno porte, de médio porte, de pequeno porte. Ou, o modal é aquaviário, beleza, eu vou trabalhar com o quê? Com navio, com barco? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, selecionar o modal de forma apropriada. E tentar fazer uma análise se tu consegue trabalhar multimodalidades. Então, tentar trabalhar sempre com os modais mais baratos e tentar fazer as logísticas de ponta com modais em que tu não consiga. Por exemplo, trabalha com uma questão rodoviária até o ferroviário, então coloca no caminhão até levar o trem, deixa o trem despachar uma longa distância e depois do trem pega de novo com o modal rodoviário. Trabalhou multimodalmente e teve um ganho de não precisar pagar tudo por um modal único, tá? A segunda questão é a questão da localização e da política de estoques. Então é o seguinte, o estoque ele serve para te dar um suporte à disponibilidade, para tu atender a demanda do cliente, a necessidade do cliente. Então tu precisa sempre pensar o seguinte, aquela ideia de troca compensatória, tá? Mas pensar o seguinte, em que pontos eu preciso ter estoque? Onde eu preciso ter esse estoque? E se eu vou ter estoque, eu vou ter ele dentro de um armazém. Então, onde eu coloco esse armazém? Coloco ele perto do processo produtivo, mas aí pode ser mais caro o aluguel. Ou vale a pena eu ter ele um pouco mais distante da cidade e aí eu trabalho a questão do modal para poder ir lá buscar ele. Então, onde eu coloco? Pensando no posicionamento dos estoques ao longo de toda a tua rede logística, a tua cadeia de suprimentos, tá? Avançando, a gente tem a ideia de captura, transmissão e processamento do pedido. Basicamente como que o cliente pede? Usa uma tecnologia da informação? Se usa, qual é essa tecnologia da informação? Que sistema é esse? Ou o cliente pede por telefone, ou o cliente pede por e-mail. Como é que o cliente pede? Tá? É de forma integrada? Então está integrado com o software da tua empresa de suprimentos? Ou está integrado com software de distribuição? Os prazos também estipulados, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque pela internet o cliente pede rapidinho, né? Pediu, e aí ele fica com aquela impressão de que vai chegar rápido tanto quanto ele pediu, mas às vezes não é bem assim. Então tu tem que ter formas de lidar com a ansiedade do recebimento desse pedido, tá bom? Para o teu cliente. Entender todo esse processo, desde o período de captura até o processo de transmissão e de processamento do teu pedido, tá bom? Na sequência, a gente tem aqui outra questão importante, que é a questão da relação com os fornecedores. Desde o processo de prospecção dos fornecedores, então, quem vai fornecer para mim, quem vai entregar esse suprimento para mim e como que eu vou me relacionar com esses fornecedores. Vou ter uma relação direta, uma relação através do operador logístico, uma relação de terceirização, vou ter vários fornecedores, ou vou ter um fornecedor fixo e vou trabalhar com outro só por uma questão de plano B. Preciso de um plano B quando eu falo de fornecedores também, né? E também pensar a questão da troca de informações. Então, eles saberem exatamente como é que tu precisa da tua entrega e tu saber exatamente como é que eles vão te entregar, para que não tenha nenhum tipo de confusão, tá? Então tem uma boa relação com os fornecedores. Gente, quando a gente fala também da logística no sentido operacional, a gente precisa pensar nos equipamentos e no arranjo físico. Então, assim,
tu precisa pensar de que forma tu vai fazer o manuseio desse estoque, né? O manuseio, qual é o equipamento que tu vai fazer o manuseio dele, ou o transporte interno dentro do armazém. Quem faz uso desse equipamento está treinado para fazer? Ou como é esse armazém lá dentro, né? Qual é a estrutura? Vai trabalhar com esse armazém no sentido de estantes, ou de porta-pallets, ou até de mezanino, né? Então aqui eu trouxe uma figura de mezanino, ó, que tem ali a parte de baixo trabalhando de uma forma, e em cima tu tem ali o mezanino suspenso para tu poder trabalhar outras operações ou até outros estoques, tá? Na sequência, o local da armazenagem. E aí quando eu falo do local da armazenagem, eu estou falando assim, quantas, né? Qual é o número de locais de armazenagem que tu tem? Quantos armazéns tu tem? Qual é a dimensão desse armazém? Qual é o espaço? Dependendo do nível de estoques, né? Precisa de muito estoque ou de pouco estoque, enfim. Trabalhar com esse local de armazenagem. E é sempre aquela decisão de centralizar ou de descentralizar. Trabalhar internamente essa armazenagem ou descentralizar e trabalhar ou com uma terceirização ou com um operador logístico. Tá bom? Avançando, aí eu vou deixar uma perguntinha pra gente interagir, tá? Interage aqui nos comentários ou desse vídeo mesmo, do vídeo da aula, ou no vídeo que eu vou fazer menção agora da entrevista com o Alejandro, tá? Que é o seguinte, quando a gente fala de logística, a gente está falando também de transporte de pessoas, tá? E aí, como a gente está falando de uma questão estratégica de logística, eu quero saber de vocês o seguinte, se o táxi ainda tem um mercado estratégico para ele, ou ele já perdeu totalmente o espaço para os aplicativos? O que vocês acham? Ainda existe espaço para o táxi no mercado ou não existe mais? Perdeu completamente para Uber, 99, Cabify e afins. Então responde essa pergunta ou nesse vídeo aqui ou no vídeo da entrevista com o Alejandro. Eu coloquei aqui o vídeo do Alejandro, eu vou colocar na descrição do vídeo, também tem no slide, tá aqui o link, tá aqui o QR Code para quem quiser entrar por ele. É uma entrevista que conversa com um engenheiro, se eu não me engano, um engenheiro industrial, tá, da Colômbia, e ele fala como é o táxi nos Estados Unidos. Então pode dar uma olhada nessa entrevista e comentar direto lá, ou pode comentar aqui, mas não deixa de comentar, não deixa de interagir com essa pergunta, para a gente poder discutir e debater sobre isso, tá bom? Gente, aqui tá a referência da nossa aula, ó, o livro do Gonçalves, que a gente já vem trabalhando há um baita tempo, capítulo 2, tá aí na descrição do vídeo também para baixar, tá no slide, enfim. E sobre o que a gente falou? Então, Drill, a gente falou sobre as estratégias e as áreas funcionais, né? Como é que a estratégia se desdobra para as partes táticas, e aí sim essas áreas táticas elas vão ter as suas estratégias. Quais são os critérios e os processos, os princípios para operar a logística de uma forma a longo prazo, e aí assim entramos na logística de longo prazo, no sentido estratégica, o desdobramento dela numa logística tática e as operações propriamente ditas no fim das contas. Tá bom? Tá aqui então o Cris, muito feliz, satisfeito com essa aula, eu também curti demais, Cris. Tá aí um QR Code para quem quiser saber mais do meu trabalho. Agradeço quem assistiu até agora e não esqueça de comentar ou aqui nesse vídeo ou no vídeo do Alejandro sobre a questão do táxi, da logística e da estratégia. Valeu, gente! Um abraço do professor Zé, fica aí.